que realmente a verdade nos liberte. Porque a gente está aqui, semana após semana, abrindo a Bíblia, sem preconceitos, sem intenções, aliás, com uma única intenção, de conhecermos a verdade. E é isso que nós vamos estar fazendo esta noite, dando continuidade ao nosso tema, né? O que nós estamos aprendendo são as doutrinas básicas. Nunca se esqueçam, básicas. E quantas que a gente não sabia, ou não compreendia, ou não sabia completamente. E estamos dentro das doutrinas básicas, no item ensino de batismos, no plural. Já falamos do batismo do arrependimento, depois batismo no corpo de Cristo e batismo nas águas. E hoje nós vamos falar do mais complicado. Complicado porque não exposto, complicado porque mal entendido e porque é dado de forma às vezes bem parcial. O batismo com o Espírito Santo talvez seja a doutrina mais polêmica entre os evangélicos. E talvez a que mais divida o povo de Deus. É um fator de divisão. Porque, por um lado, a prática desse batismo, essa doutrina, tem um grupo que vai muito além das Escrituras, no ensino bíblico, ultrapassa. E, por outro lado, tem um outro grupo que nega o batismo do Espírito Santo para hoje. Então, esses dois extremos formam uma briga dentro das linhas teológicas, né? E divide muito a Igreja de Jesus. Eu queria que vocês abrissem João, capítulo 1. João 1, 26. Respondeu-lhes João Batista: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. No verso 33, João, continuando, diz assim: eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, e me diz: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Vamos abrir em Lucas 3, verso 1. É interessante ler do 1 ao 17 desse capítulo, mas eu vou dar umas puladinhas aqui para não ficar muito extenso. Não vai atrapalhar o nosso entendimento, senão eu leria. Capítulo 3, verso 1 de Lucas diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Utureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então aqui é o início do ministério de João, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Verso 7. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão.
João estava pregando o batismo de arrependimento, só arrependimento. Ele estava chacoalhando Israel, levando Israel a se arrepender e se virar as costas pelo caminho que ele estava andando, porque senão Israel nem reconheceria o Messias quando ele aparecesse. Por isso que ele fala, frutos dignos de arrependimento. Não é porque você é nascido judeu, porque você é filho de Abraão que você está salvo. Não. Deus pode suscitar filhos até dessas pedras, mas precisa de arrependimento. E as pessoas entravam na água para mostrar que estavam arrependidas. Era um sinal que elas estavam arrependidas. No verso 15, esse mesmo capítulo fala: estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. É muito diferente o batismo que João Batista fazia e o que Jesus faz. Jesus batizaria com o Espírito Santo. Eu estou enfatizando o contraste entre os dois batismos. Deus deixou muita coisa maravilhosa para nós. Nós precisamos desesperadamente de tudo que Ele tem para nos dar, para que a gente realmente se assemelhe a Jesus Cristo, que é isso que Ele quer. E nós temos que estar preocupados, sim, em receber o que Ele deixou. Porque não receber ou não querer o que Deus deixou é um insulto para Ele. E Ele deixou muita coisa em Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. É Jesus e é inteiro. Tudo que Jesus vem para nos dar e para fazer. Mas o grande problema da igreja, a igreja somos nós, não dá a impressão que é a igreja, não. Meu grande problema, o seu grande problema, é que a gente se contenta com muito menos do que Deus deu para nós. E esse é um perigo que a gente corre. Por que a gente se contenta com menos? O maior perigo para o cristão é quando eu começo a querer entender as Escrituras baseado na minha experiência, de onde eu estou, na minha experiência. E aí eu começo a querer acertar a minha experiência aqui dentro da Bíblia. Melhor dizendo, eu começo a querer que a Bíblia concorde com a minha experiência. E tem que ser o contrário. A minha experiência tem que bater com o que a Bíblia fala. Nessa época em que a gente vê a igreja como ela está, e a nossa própria condição particular, a gente se conhece e sabe o quanto precisa de crescer na graça, crescer no conhecimento de Deus e de Jesus. É fundamental mesmo a gente entender isso. Há duas maneiras principais em que a gente pode errar nessa questão de relacionar as nossas experiências com a Escritura. Vou falar de novo. A gente erra e não pega tudo que Deus tem para nós, porque a gente começa a viver não pelo que a Bíblia diz, mas pela minha experiência. E dentro das experiências particulares das pessoas, há duas maneiras erradas e opostas que impedem da gente pegar tudo que Deus quer. A primeira maneira errada é reivindicar coisas, pedir coisas,
ou entender coisas de uma forma que vão além do que está escrito na Bíblia, além das Escrituras, ou contrárias às Escrituras. Esse é um erro que às vezes a gente, pelo que conhece, pelo que eu fui ensinada, por onde eu andei desde que nasci de novo, aquilo está entranhado e eu fico só com aquilo. E mesmo que eu veja na Escritura que está errado, eu falo, não, mas é assim. É um coração obstinado, né? Obstinado, uma obstinação para ficar do jeito que eu acho que é. Então, esse primeiro tipo de erro. Por exemplo, quando alguém diz que Deus falou diretamente uma coisa para essa pessoa, e essa coisa que Deus falou diretamente está contrária à Bíblia. Mas essa pessoa fala assim, mas não tem problema, porque foi Deus que me falou diretamente. Isso abre porta para o fanatismo, que é um horror. Pode levar ao fanatismo, gente. E a todo o perigo que o fanatismo abre. O que é fanatismo? É um zelo excessivo que passa religioso. É quando você adere cegamente a uma doutrina. Você não checa. É tão impressionante. Ele tem o poder realmente da palavra e ele domina e ele coloca e fala com tanta convicção que você acredita. Você não vem aqui. Um fanático é aquele que julga que ele é inspirado direto por uma divindade. Isso é um fanático, e o fanatismo é isso aí. Há muito pouco tempo, eu confrontei um pastor. E ele estava praticando uma coisa completamente contrária às Escrituras. E eu fui conversar com ele, levei a Bíblia, mostrei, falei. Ele não falou sim nem não. Mas no outro culto, ele disse que Deus tinha dito diretamente para ele que era daquele jeito e fim de papo. E continuou fazendo. É disso que eu estou falando. Deus, ele fala conosco hoje. Agora, se o que dizem que ele falou for contrário ao que está na Bíblia, e assim mesmo a pessoa fala, não, mas Deus me falou, eu ouvi a voz dele, está errado. Por que nós estamos falando isso? Para a gente entender que tudo tem que estar de acordo com a palavra. E por a gente trazer esses conceitos, doutrinas, que estão impregnadas e que a gente tem certeza que está certo, a gente passa muitas vezes por cima da verdade bíblica. Nem chega a examinar. É isso que eu estou falando. Então isso leva para o fanatismo, que abre porta para um tipo muito perigoso de coisa. Também, dentro dessa linha, colocar a tradição ou o ensino da igreja acima das escrituras. O catolicismo faz isso, né? A doutrina católica, quer dizer, o que os papas ensinam e falam que aquilo é um dogma, esses ensinos têm a mesma autoridade da palavra. Nada pode ter autoridade igual da palavra. Porque os dogmas vêm de homens e a palavra vem de Deus. Isso também acontece em outros meios, dos evangélicos também. É quando a gente coloca a tradição, o ensino da denominação, seja lá do que for, acima das escrituras. A gente tem esse lado do experimental. Mas eu sempre fiz assim. Uma vez também, em frente a uma igreja que eu frequentava, era membro, o Manuel era o diácono, uma mulher, que era uma das donas da igreja, o pastor estava confrontando essa mulher por uma coisa que sempre fez daquele jeito, o pastor abriu a Bíblia, foi na calçada, eu estava do lado. O pastor abriu a Bíblia e falou, irmã, olha, lê aqui, irmã, está escrito aqui. Ela falou assim, não me importa, sempre foi assim na nossa igreja. E era uma mulher que ensinava. A gente fica indiferente com a Bíblia. Fica tão impregnado aquilo que acha que está certo aquilo. Esse é o perigo. Esse é o engano. Acha que está certo.
E tem gente que fala com tanta autoridade esses enganos, que os outros acreditam nele. Quando você vê denominações inteiras que está assim na cara que o negócio é esquisito, é estranho, que não pode ser, você fala, mas como? Vem de uma autoridade no expor aquela doutrina, no controlar aqueles membros, que as pessoas tomam aquilo como verdade. Normalmente uma pessoa que tem um certo conhecimento até acima, tem um carisma, tem expor as pessoas. E a postura, né? Mas isso é fanatismo, é perigoso e vem de uma separação entre as escrituras e a experiência. As nossas experiências espirituais têm que bater com as escrituras. Não pode não bater. Não pode. Então esse é o primeiro perigo. E o segundo? O segundo é completamente oposto. Esse é o primeiro, ir além do que está escrito. E o segundo perigo é o de você ficar aquém. Se o primeiro é de ir além, o segundo é de ficar aquém. Você se satisfazer com muito menos do que as escrituras dizem que é teu, que Deus te deu. É o perigo realmente de interpretar a Bíblia também pelas nossas experiências e pelo que nós conhecemos. E olha, gente, eu acho que esse perigo é maior do que o primeiro. Porque o primeiro é muito evidente. E esse é meio disfarçado, né? É tanto medo do fanatismo, é tanto medo do excesso, é tanto medo da desordem, que passa por cima das escrituras também. E acaba se satisfazendo com uma coisa muito, muito menor do que as escrituras oferecem. Essa tendência de entender a Bíblia à luz da minha experiência, do meu jeito de ser. Por exemplo, desde pequena, eu sou criada numa certa denominação e a doutrina que me foi apresentada, a interpretação bíblica que me foi apresentada através daquela denominação, é ela que está entranhada em mim, não é verdade? É daquela forma. Então, tudo que eu ouço vai passar por aquele crivo. E o que não combina com aquele crivo, eu descarto. Não, isso não. Não, isso não pode. Atenção, gente, eu não estou generalizando todas as igrejas que te dão uma doutrina que você depois não consegue adicionar nada quando você descobre alguma coisa na Bíblia. Mas eu estou dizendo que existe esse perigo e existe casos assim. Não pode ser por nós, gente. Porque nós somos diferentes. Tem gente que adora excesso, gritaria e faz e tudo. E tem gente que não pode, se cair um lenço, acha que fez barulho. O que eu estou falando tudo isso? Eu quero deixar muito claro que são as escrituras que a gente tem que olhar. E não as nossas tendências, porque elas vão de um lado para o outro. Geralmente o erro vai assim, de um extremo para o outro, né? Pessoas, por natureza, têm medo do sobrenatural. Não gostam que fale. Não gosto que fale nem o demônio, nem o diabo, não pode falar nada. Tem medo do incomum. E estão tão preocupadas com a desordem, com indisciplina, com coisas que podem parecer estranhas, que elas podem cair num erro gravíssimo, que a Bíblia chama de apagar o espírito. As pessoas têm medo daquilo que elas chamam de entusiasmo, fanatismo, que para evitarem isto, elas ficam fora e não vão examinar a Bíblia. Estão percebendo os dois perigos? O primeiro fica além. E o segundo perigo é você ficar aquém. Porque você foi educado daquela forma, você não tem aquele ímpeto de falar, eu vou para a palavra e vou checar. E fica tão preso que nem vai lá para ver o que o Novo Testamento está falando disso.
Os que excedem deixam de examinar a Bíblia porque acham que estão certos. Passa por cima, diz que Deus falou. E os que têm medo de todo esse excesso também ficam sem. Vocês estão vendo que coisa? É. Em vez de aceitar o que o Novo Testamento diz, a gente fica aceitando o que a minha experiência aprova ou não aprova. E essa experiência é um acúmulo de conhecimento, um acúmulo de formação que nós tivemos desde que nós nascemos. Mas tem que chegar uma hora, fala, chega, eu vou para a Bíblia. Eu fiquei 30 anos assim. Chegou uma hora, eu falei, chega, eu vou para a Bíblia. E foi a época mais difícil da minha vida. Mas isso aí, a gente tem falado, a gente tem conversado com pessoas em particular aqui, e a queixa é geral. As igrejas, está difícil. Mas o estado da igreja hoje se deve a esse tipo de coisa. De não vir aqui e corajosamente, é isso, eu assumo e vamos lá. Fica politicamente correto. A gente está deixando de ter o que o Novo Testamento mostra e oferece. Por exemplo, a igreja em Corinto. Todo mundo conhece um pouquinho de como era a igreja em Corinto? Todo mundo tem uma ideia de que por que Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios? Era uma igreja que tinha excesso. Tinha mesmo. Era uma igreja que quem falava em língua se achava superior a quem não falava. E era uma igreja carnal. Paulo falou, vocês são crianças em Cristo. Vocês não podem ainda ter coisas mais substanciosas para se alimentar, porque vocês são crianças. Para! Está na hora. Já tinha passado o tempo que aquela igreja era para ser diferente. Era uma igreja que cometia excessos, mas quantas igrejas hoje poderiam receber uma carta como aquela? Você lê a carta aos Coríntios, quem tem aquela tendência de muita ordem, muito tradicionalismo, de não gostar de nada que tenha um pouco de excesso, só vai ver o problema dos excessos, mas não vê o que Paulo permite e diz que tem que ter na mesma carta. Eu fiz isso por anos e ensinei isso por anos, gente. Aí, tá vendo? Tá vendo? Só olhamos os excessos que Paulo está corrigindo, mas a gente não vê, porque Paulo fala, olha, não faz assim, mas faz assado. O assado a gente não vê. Aí fica só no que é errado. Nota o que é permitido e o que é esperado. Se você pegar o Novo Testamento, apaga tudo e olha para o Novo Testamento. Como ele é. Tira, isso aqui não é para hoje, aquilo lá era só para o tempo dos apóstolos, aquele outro. Olha para o cristão do Novo Testamento, olha para a igreja do Novo Testamento. Você vai ver uma igreja que vibrava, uma igreja que tem poder, uma igreja que é simples, uma igreja que quando se falava o evangelho, 3.000 se convertiam, depois 2.000 se convertiam, de uma vez. Uma igreja que não tinha nada do que nós temos hoje. Esse aparelhinho aqui que está gravando, que é uma coisa simples perto do que se tem hoje. Hoje nós temos internet, Facebook, um monte de recursos de mídia. Aquele tempo era no lombo do camelo. E eles viraram o mundo de ponta cabeça. Porque tinha poder. Era uma igreja pobre, saqueada pelo Império Romano, perseguida, torturada. Mas eles viraram o mundo de cabeça para baixo. E eu gosto de falar que eles viraram de cabeça para cima, porque o mundo está de cabeça para baixo. E nós hoje? O que está acontecendo com tanto recurso?
Sabe o que está acontecendo? Confusão. Porque você ouve um negócio hoje, você ouve outro negócio amanhã, o outro fala o contrário, o outro fala o contrário, e você não tem base bíblica para dizer isso está certo, isso está errado. E é isso que nós estamos fazendo aqui, igreja. O fundamento é Jesus. A Bíblia é a palavra de autoridade. Todo mundo tem que ter uma palavra de autoridade, uma fonte de autoridade, para ir lá e falar, é assim. Mas a igreja faz tudo menos olhar a Bíblia como ela é. Cada um fica com as suas doutrininhas preferidas, puxando a sardinha para o seu lado. E combatendo os irmãos que deviam estar juntos. Que não pensam. Uns não pensam como os outros e ficam se comendo, se mordendo, como fala Paulo em Gálatas. Vai ter problema. Sabe onde há problema? Onde há vida. Onde há vida há problema. Vocês já viram problema em cemitério? Cemitério não tem problema. Não tem vida. Quando uma criança está doente, é fácil. Fica quietinho, acaba aquele vigor. Tudo quietinho, deitadinho, né, Carla? A hora que a criança sara e volta toda a vida, todo o vigor, toda aquela energia, vai ter trabalho. A vida traz os problemas. Olha, gente, Deus falou que é para eu falar. Não é fácil. Então, os problemas são causados pela vida e pelo vigor. Quando nós, membros da igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, do corpo de Cristo, nós temos vida e temos o vigor do Espírito Santo, vai ter problema. Vai ter que Paulo escrever para conter os excessos. Então os problemas são criados quando há vida. E a igreja primitiva tinha problema porque tinha vida. E surgiam os perigos dos excessos no campo espiritual. Então esses são os dois grandes perigos. O excesso e o fanatismo por um lado, e o outro é tão ruim quanto esse. Aquela coisa que não pode ter nada diferente do que os nossos estatutos permitem. Vocês entenderam? As duas posições? Além e a quem? E o que a gente tem que fazer? E aonde? Com o coração aberto. E tem que orar, porque nós somos tendenciosos. A nossa alma, ela gosta de partir. Nós temos que vir para a Bíblia. Sem nenhum bloqueio. Vamos ver, afinal, o que a Bíblia diz sobre isso. A minha proposta é essa. Vamos tratar esse ensino pelo ensino bíblico. Nós não vamos começar pelo que nós pensamos, que nós gostamos, que nós preferimos. E se eu perguntar de um em um aqui, todos nós temos uma preferência para esses dois lados. Pode não ser tão extremado, mas falar, não, acho que eu preferia. Não, acho que eu preferia. Então não dá certo. Porque não vai ter concordância e nós vamos errar. Nós vamos ver um princípio que é possível sermos crentes no Senhor Jesus Cristo e não sermos batizados com o Espírito Santo. É totalmente possível isso. E esse ponto é muito mal compreendido para se manter a doutrina de que você recebe o Espírito Santo em você e ponto final. Mas são duas coisas distintas e separadas. Uma coisa é você ser regenerado, nascido de novo, e naquele momento o Espírito Santo vem habitar em você. E se você não tem essa habitação, você não é de Cristo, você não nasceu de novo. E outra coisa é você ser batizado com o Espírito Santo. São duas coisas diferentes. Então pode acontecer uma sem acontecer a outra. E sempre primeiro é você nascer de novo. Quem não é nascido de novo não pode receber o batismo no Espírito Santo.
E esse ponto é realmente mal compreendido, é difícil. E geralmente quando a gente fala batismo no Espírito Santo, levanta preconceitos, ideias que estão ali fixadas. Imediatamente a gente pensa em fenômenos estranhos. Você fala em batismo do Espírito Santo, a pessoa pensa em falar em línguas. Não é verdade? É verdade. É isso que nós estamos querendo pôr aqui em pratos limpos. E aí que começa o problema da interpretação. Você já diz o Espírito Santo? Não, isso não. Não existe de jeito nenhum, imagina. Desde que eu estou na igreja, eu sei. Não existe, acabou e ponto final. E essa foi a minha experiência. E eu não deixava continuar nada. É verdade que alguns versículos me incomodavam. Uma vez até eu falei, Paulo, por que você tinha que escrever isso aqui? Para atrapalhar. O meu ponto até agora é nós temos que examinar na Bíblia. Precisamos começar com as Escrituras. Abre Romanos 8, verso 7. Romanos 8, 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então essa passagem mostra que o Espírito Santo habita em nós. E que ele nos dirige. Tudo é o Espírito Santo que faz. Agora, vai para frente um pouquinho e lê 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Até aqui. Aqui está mostrando como o Espírito que habita em nós é Ele que faz tudo isso. Ele que nos dá entendimento, Ele que deu iluminação, Ele que deu conhecimento, Ele que deu a compreensão, Ele que nos dá habilidade para crer. Tudo é o Espírito Santo que faz. E Ele habita em nós. E o Espírito Santo que nos regenera. Lembra que nós estudamos o novo nascimento? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Para eu ser cristã, eu tenho que nascer do Espírito. Esse é o primeiro passo para alguém ser cristão. Ninguém pode ser cristão sem a obra do Espírito Santo, que dá essa nova vida. Mas essa passagem que nós lemos lá em Romanos 8, encerra a questão. Verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Qualquer pessoa que é cristã tem o Espírito habitando nele. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos ser um cristão habitado pelo Espírito Santo, mas não batizado pelo Espírito Santo. São duas coisas diferentes, distintas. E esse é um ponto crucial. Tudo nós falamos até agora, aqui em Romanos e em Coríntios, é o que o Espírito faz.
Convicção, iluminação, regeneração, habitação, é o Espírito. Mas, igreja, João 1 me diz que o batismo do Espírito Santo não é o Espírito Santo que faz. Quem é que faz? Jesus. Jesus me batiza com o Espírito Santo. São duas coisas diferentes. O que o Espírito faz e o que Jesus faz. O Espírito Santo faz tudo isso. Mas quem me batiza com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem sobre mim, de uma forma especial e diferente do novo nascimento, é Jesus. Ele é o batizador. Ficou bem claro isso? Nós lemos isso na Bíblia? Quem me coloca no corpo? O Espírito. Mas não é o Espírito que nos batiza com Ele. É Jesus. É diferente, é outra coisa. Aquele que vem depois de mim, esse vos batizará com o Espírito Santo. Está escrito aqui, é só vir aqui honestamente, abertamente, querendo a verdade. Está na superfície, está aí, para qualquer um ver. Lá em 1 Coríntios 12, 13, 12, verso 13. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então o que me põe no corpo? O Espírito. Nosso batismo no corpo é obra do Espírito Santo, assim como a regeneração. Mas o batismo com o Espírito Santo é diferente e quem batiza é Jesus Cristo. Então não pode ser a mesma coisa, pode? Se você olhar para a Bíblia? Pode? Não. Vamos ver algumas coisas aqui. Quando eu estava na minha guerra, eu era muito dura nesse ponto, pregava e ensinava, era tipo assim, Paulo. O Paulo de antes de convertido. Quiser eu sei como o Paulo depois de convertido. Toda essa obra do Espírito, realmente eu não crio nessa obra do Espírito. E muita gente orou muito por mim. Muita gente foi na minha casa corajosamente conversar, falar. Sabe, aquilo me irritava. Mas Deus começou a trabalhar na minha vida e eu entrei numa luta muito grande. Eu ensinava o panorama bíblico. E o panorama bíblico, quem já fez, sabe que tem uma hora que eu falo do Espírito. Teve um ano que eu não dei. Eu falei, eu vou pular porque eu estou em crise e eu não posso falar de uma coisa que eu não tenho convicção. Você não pode ensinar uma coisa que você não tem convicção. Então eu passei um ano sem ensinar sobre o Espírito Santo. Porque eu estava em grande luta. Eu comecei a orar o seguinte: Senhor, eu duvido de tudo isso. Mas é tanta insistência que eu falei para vocês que eu converso com Deus. Que se eu estiver perdendo alguma coisa, eu não quero perder nada. Eu não quero perder nada. Eu acho que eu não estou, Senhor, mas se eu tiver, não lembro exatamente as palavras, mas se eu estiver perdendo alguma coisa, me mostra. E eu comecei então a ir a lugares. Eu ia falar assim, não é do jeito que a Bíblia fala para ser, é confuso. Eu via coisas horríveis nos lugares que eu era convidada para ir. Fui submetida a experiências muito negativas que até me afastavam mais. Até deitar no chão, pôr a mão na minha garganta, expulsar demônio da garganta, tudo. E naquela luta, um dia eu tomei uma decisão, eu falei, agora eu não vou ler nenhum livro, que aí eu comecei a ler livros. Eu falei, agora é só eu e Deus, chega. Eu não quero mais ouvir ninguém falar sobre isso comigo. Eu não quero ir mais em nenhum lugar que crê nisso. Eu vou pegar um Novo Testamento absolutamente limpo, sem uma marca minha. E agora Deus vai falar comigo. Porque Ele tem que me mostrar se isso é dele ou não.
E eu estou contando tudo isso porque eu vou falar da primeira coisa que o Senhor chamou a minha atenção. Eu estava lendo o Evangelho e eu quero que vocês abram em Mateus 3. E de repente, quando eu li isso, foi assim, né? O que a gente chama de revelação. Revelação quando uma coisa está meio oculta e que ela se abre para você. Veio essa iluminação para mim, no meu entendimento, quando eu... Imagina quantas vezes eu tinha lido isso aqui. 3,16 de Mateus. Eu vou começar do 13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O que é isso aqui? O que é isso aqui, gente? Coragem? É batismo do Espírito Santo? E aí eu me encontrei pensando assim: Jesus Cristo foi o único homem da raça humana, porque quando ele nasceu aqui de uma mulher, ele pertence à raça humana, a nascer com o Espírito Santo habitando nele. Foi ou não foi? O Espírito Santo habitava já em Jesus, no ventre de Maria. E isso aqui aconteceu imediatamente antes dele começar o ministério dele aqui na terra. Lê o verso seguinte. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, mas ele teve que ser revestido do Espírito Santo, além de ter o Espírito habitando nele. E eu pensei assim: se Jesus precisou, e eu? E nós? Se Jesus precisou ser revestido do Espírito Santo para começar o seu ministério, e nós? Foi o primeiro impacto que eu tive. Deus começou a falar comigo, como eu tinha pedido. Em Lucas 3, verso 21, mesma coisa, mas eu quero ler mais um testemunho. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E, estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Deus o Pai batizou Jesus Cristo com o Espírito Santo. E Jesus nos batiza. Alguém tinha que batizar Jesus. Quem poderia ser? Só o Pai. Isso aqui aconteceu imediatamente antes dele começar o ministério dele aqui na terra. Olha para o verso 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Imediatamente antes de começar o seu ministério, Jesus recebe sobre ele o Espírito Santo. Eu falei: Senhor, o que é isso? Me quebrou. E aquilo foi assim um passo grande. Márcio, ele foi o único que foi batizado pelo Espírito Santo por Deus, então. É. Deus batizou Jesus e Jesus nos batiza. Essa cadeia, exatamente. E os apóstolos? Como é que foi o caminhar dos apóstolos? Os apóstolos foram regenerados antes do dia de Pentecostes. Tem gente que acha que foi no dia de Pentecostes que os apóstolos nasceram de novo. Não! No capítulo 17 de João 17, verso 6.
Jesus está orando, a última oração que ele faz dessa forma, antes de ir para a cruz. E ele está falando com Deus, mas intercedendo pelos apóstolos e discípulos. Ele diz: manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus, tu mos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles as receberam, e verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Os discípulos criam ou não criam em Jesus, quem ele é? E no verso 20, ele diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer, quer dizer, esses já criam, que vierem a crer em mim por intermédio da palavra. Gente, essa época é uma época de transição, não existia igreja ainda. Todos os apóstolos e discípulos eram santos do Velho Testamento. Então passa por esse período de transição. Jesus aqui declara que eles creram nele. E fala isso para Deus. Aí Jesus morre e ressuscita. Depois que ele ressuscitou, ele apareceu para os discípulos. Quando chega no capítulo 20, verso 21... disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqui, a palavra soprar. Quando a gente recebe o Senhor Jesus, crê que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele veio para morrer e tomar o meu lugar, eu falo sempre para vocês, Deus sopra um novo espírito. Porque foi assim que Ele criou o homem. Soprou nas narinas o espírito de vida. Quando alguém nasce de novo, Deus sopra um novo espírito, porque é assim que Ele dá o nosso espírito. É assim que Ele dá, está lá em Gênesis. Por isso que Jesus fez isso aqui. Aí você vai falar assim: ah, mas como é que você pode afirmar? Assoprou sobre, pode ser o batismo do Espírito Santo. Não. Porque teve Pentecostes depois disso. Isso aqui não foi Pentecostes. Isso aqui foi o novo nascimento desses discípulos. No capítulo 17 de João, diz que eles creram. Jesus que está declarando, né? Ninguém mais, não são eles. Ele falou: eles creram em mim. Mas eles não tinham ainda o Espírito novo. Porque Jesus não tinha morrido e ressuscitado. Para eu receber um novo Espírito e o Espírito Santo vir habitar em mim, eu preciso ter sido lavado no sangue do Cordeiro. E o Cordeiro já tinha morrido e ressuscitado, aí ele pode soprar. Aqui em João 20, 22. Jesus tinha que fazer os primeiros. Aqui eles nasceram de novo. Receberam um novo Espírito. E ainda não tinha acontecido isso com nenhum santo. Porque no Velho Testamento não tinha isso. Por que não tinha isso? Porque Jesus não tinha ainda derramado sangue para a pessoa ser lavada. Eu tenho que ser lavado para o Espírito vir habitar em mim. Em Lucas 24, 49, não pode perder o fio da meada, gente. Porque chega de confusão, vamos entender isso de uma vez. E aí depois você faz o que você quiser. É verdade. Lucas 24, verso 49, Jesus dá uma ordem para eles. As últimas palavras de Jesus antes dele subir para o céu. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejam salvos. Sejam regenerados.
Não! Sejais revestidos de poder. Fica na cidade, fica quieto lá, não sai. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. É uma ordem, está no imperativo. Agora vamos para Atos. Atos capítulo 1, verso 4. Lucas, que é o escritor de Atos, vai repetir isso que nós lemos lá em Lucas. Ele diz, e comendo com eles, Jesus comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Presta bem atenção. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E é por isso que nós estamos falando aqui. Nós somos os confins da terra em relação a essa situação geográfica que Jesus estava falando. Jesus manda que eles fiquem e no dia de Pentecostes veio sobre eles o Espírito Santo. E imediatamente aquele povo que estava trancado, estavam com medo. Eles estavam trancados e o texto fala com medo dos judeus. Mas depois que o Espírito Santo veio sobre eles, um vento, línguas de fogo, nesse primeiro momento, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência. Não precisa de vir línguas de fogo nem o vento, mas a pessoa sabe, porque alguma coisa acontece. Se alguém aqui já passou, sabe do que eu estou falando. Imediatamente, aquele povo saiu e Pedro, com autoridade, falou para todo o povo. As autoridades prendiam, batiam, ameaçavam. Depois do batismo com o Espírito Santo, acabou, não tinham medo. Mas o batismo do Espírito Santo, eu quero deixar bem claro, é poder de Deus para testemunhar. Desse poder vem essa coragem, vem a convicção, porque se você não fala com convicção, gente, não adianta. As coisas de Deus têm que ser ditas com convicção, senão não transformam. Não é que o que é dito que transforma, mas é de uma maneira que o Espírito Santo vai usar. E tem que haver uma harmonia entre o que fala e o Espírito Santo. Uma harmonia, porque é o Espírito que faz a capacitação. E quando eles receberam o batismo do Espírito Santo, eles saíram e não temiam mais nada. O povo ficou admirado. Os fariseus falaram assim, mas esse povo é iletrado, como é que eles têm tanta sabedoria? Tinham poder, tinham convicção do que eles falavam. Igreja, nós temos que ter essa vida de volta. E só com esse poder do alto sobre nós é que isso vai voltar. Eu creio que de todos os ataques demoníacos sobre a igreja, um dos mais eficientes foi se intrometer nesse ensino sobre o batismo do Espírito Santo, criar esses extremos para enfraquecer a igreja. Você entra em igrejas que não tem o menor sinal de vida. Falta. Jesus falou, não saiam. Não põe o nariz para fora. Sem esse poder. E a gente sai. A gente treina a nossa mente
nos seminários, em todos os lugares. Não estou falando que não tem que fazer seminário. É ótimo fazer, mas tem que ter o poder do Espírito junto. Jesus falou, vocês erram por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Tem que conhecer, tem que estudar. É maravilhoso que nós temos peritos em hebraico e em grego, porque podemos ver a pureza da palavra até hoje. Mas tem que ter o poder junto. Errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Nós precisamos, igreja. Nós precisamos do poder de Deus. Vamos para Atos 8. Em Samaria, Filipe, que era um evangelista também, no verso 5, Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Verso 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava, a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Agora eu pergunto, será que Filipe batizaria nas águas alguém que realmente não tivesse crido em Jesus? Ou declarado isso? Vocês acham? Não. E eu tenho uma prova, aqui nesse mesmo capítulo. Quando Filipe, depois que ele saiu de Samaria, ele ainda continuou evangelizando, mas o Espírito arrebatou Filipe para o deserto, onde um etíope tinha ido a Jerusalém porque ele cria em Deus. Ele tinha ido adorar em Jerusalém. Ele estava voltando para a Etiópia, mas ele não conhecia Jesus Cristo. Aí o Espírito manda Filipe evangelizar o eunuco. Lembra dessa história? E aí no verso 36, eu estou lendo isso só para mostrar que Filipe não batizaria alguém que não tivesse crido. Fala assim, seguindo eles caminho fora, quer dizer, Filipe e o eunuco, chegaram a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Qual foi a resposta de Filipe? É lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro e ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Filipe não batizaria todo esse povo se não tivessem declarado Jesus como Senhor e Salvador. Então eles foram salvos, foram batizados na água. E quando chega no verso 14 de Atos 8, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Esse povo era nascido de novo antes de Pedro e João chegarem lá ou não? Era. Então é possível sermos nascidos de novo e não sermos batizados com o Espírito Santo. Que são duas coisas distintas. Alguém está assim, ela está falando, então pode falar em línguas. Você já está pensando no fenômeno. Para. É assim que o diabo engana a gente. Fica na escritura até a gente chegar nesse assunto. Porque quando alguém falava, já travava-se. Descia todas as travas. Não ouvia mesmo. E aí começa aquele ponto que eu acredito que é daquele jeito. Eu não consigo ouvir mais nada. É assim que tem cada essa ignorância na igreja, gente.
Paulo, capítulo 9, aí de Atos. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, como o cristianismo primeiro foi chamado, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu já usei esse texto para vocês, mostrando a unidade de Jesus com a sua igreja. Paulo estava perseguindo a igreja, mas Jesus falou: você está me perseguindo, Paulo. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Verso 6, eu estou lendo. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. E para resumir eu vou contar. Jesus chama Ananias e fala: Ananias, vai lá onde está Paulo. Ananias falou: eu não, Senhor. O senhor não sabe que ele persegue a igreja? Ele ficou com medo de ir, mas o Senhor confirmou a conversão de Paulo. Eu quero falar que Paulo aqui, ele viu Jesus, ele creu em Jesus e ele já obedeceu Jesus. Aqui ele nasceu de novo. O evangelho que ele ouviu foi na morte de Estevão. Pode perguntar quando você chegar lá no céu. Quando ele ouviu o testemunho de Estevão, ali foi a semente. Porque a veste de Estevão foi deixada aos pés de Saulo. Porque Saulo, naquele lugar, devia ser a maior autoridade religiosa naquele momento. Porque se ele levantasse as vestes, era para não apedrejar, mas ele deixou. Ananias vai, verso 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, não para que nasças de novo, não para que sejas salvo, mas para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. 3 dias Paulo já tinha sido salvo, nascido de novo, estava ali, cego, para pensar bem o que ia acontecer. Pode crer nisso também. Imediatamente lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu alguns dias com os discípulos. Conversão de Paulo. 3 dias depois, ele recebe o Espírito Santo e é batizado nas águas. No capítulo 10 de Atos, vocês lembram da história de Cornélio? É porque está sendo como Jesus falou, em Jerusalém, depois em Samaria, e agora até os confins da terra. Agora o primeiro gentil vai se converter. Não tinha gentil ainda convertido. Quando Pedro chegou lá, irmãos, mais ou menos já fazia uns 8 anos que a igreja tinha sido fundada. Porque Atos conta assim, dá a impressão que é rapidão. Mas até ali só judeu ouvia. E quando o Senhor mostrou um lençol para Pedro, cheio de animais que os judeus não podiam comer, e Deus falava assim: Pedro, pega, mata e come. Não, Senhor, eu jamais comi algo imundo. Outra vez, desceu. A terceira vez, Pedro pensou assim: não, alguma coisa tem aí, né? O que será isso? A hora que ele estava lá, o que será isso? Bate na porta. É para Pedro ir até a casa de Cornélio, porque Cornélio teve uma visão. Um anjo falou com ele. E é para Pedro ir falar com ele. Caiu a ficha do Pedro.
já entendi, eu vou falar com o gentio. Ele percebeu imediatamente a visão e ele vai até a casa de Cornélio. Chega lá, ele prega o evangelho, né? Mas é interessante que na casa de Cornélio, verso 44, ele já estava falando sobre Jesus Cristo, o reino, tudo. E fala assim, ainda Pedro falava estas coisas quando caía o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, isto é, que eram judeus, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, a promessa, a dádiva, o presente do Espírito Santo que Jesus dá. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Vocês veem nesses casos que nós lemos em Atos, que são dois fatos diferentes. Vocês estão enxergando isso, não? Atos 19. Esse aqui é muito interessante o que aconteceu aqui em relação ao que nós estamos estudando. Atos 19, verso 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, notem que eram já discípulos, perguntou-lhes, recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então essa pergunta de Paulo é muito interessante. Já eram discípulos, tinham crido em Jesus. Não, nós nunca ouvimos falar do Espírito Santo. E aconteceu isso. Vocês já ouviram falar no Instituto Moody? Não? É um instituto em Chicago. Dwight L. Moody, um grande homem de Deus, um grande evangelista, um dos maiores evangelistas que passaram pelos Estados Unidos. E o primeiro diretor desse instituto é um instituto que eu estudei muito nas doutrinas deles. E esse Torrey, o primeiro diretor do Instituto Bíblico Moody, ele disse, tirei de um livro dele, é evidente que o batismo com o Espírito Santo é uma operação do Espírito Santo distinta da sua obra regeneradora e adicional a esta. O indivíduo pode ser regenerado pelo Espírito Santo sem ser batizado pelo Espírito Santo. Na regeneração é concedida a vida pelo poder do Espírito e quem recebe essa vida espiritual é salvo. No batismo com o Espírito Santo é concedido o poder pelo Espírito Santo, capacitando o crente que o recebe para serviço. Esse batismo é para serviço. E vocês notaram, né, que não tem hora para receber. Às vezes é junto, 3 dias depois, esses aqui dias, sabe lá quanto tempo depois, Paulo 3 dias depois. Agora, gente, pensa um pouco. Por que Jesus só iniciou o ministério dele na terra depois do batismo com o Espírito? Por quê? Respondo para você mesmo aí. Por que Jesus não permitiu que os discípulos saíssem para testemunhar antes de receberem isso? Por quê? Pensa, igreja, pensa.
Agora, Jesus nos envia, eu li lá em João 20, né? Como o Pai me enviou, eu vos envio. Você vai sem essa capacitação que Jesus precisou e que os apóstolos e os discípulos precisaram? Mas nós temos ido à igreja. Sem o poder do alto, não dá. Então, a gente fica queixando da igreja, falando da igreja, mas não é de admirar que o negócio esteja assim. Porque os que creem estão indo além e os que não creem ficam aquém. Porque não vêm para a palavra com coragem, peito aberto, honestidade, coração em Deus, pedindo revelação e a verdade. Quando você tem dúvida, fala com Deus: Senhor, eu preciso da verdade. Eu vi como Ele me respondeu. E eu vou falar para vocês, irmãos. Eu recebi isso no meu quarto, sozinha. E é antes e depois. Depois, há ocasiões em que isto acontece de uma maneira especial novamente, quando há necessidade. Eu tive uma experiência, que eu falo pouquíssimo sobre ela, eu vou falar bem pouco, mas eu quero que vocês estejam ouvindo alguém que teve essa experiência. Eu precisava de uma capacitação muito grande do alto para passar por uma determinada circunstância quando nós encerramos uma das igrejas e eu fiquei 2 dias clamando a Deus, jejuando, buscando e clamando a Deus. Não estava pedindo nada do que aconteceu, eu só pedia graça e que eu realmente tivesse a posição e a atitude vindas de Deus naquele momento que era um dos momentos mais tristes da minha vida. E quando eu ia para a reunião para encerrar tudo, eu me ajoelhei de tarde e eu pedi a graça de novo. E quando eu me levantei do chão, eu fui vestida, não era revestida. Uma coisa caiu sobre mim que eu senti. Quando eu entrei na igreja, as 2 companheiras que ministravam comigo, eu não falei nada. Elas olharam para mim e ela falou: o que aconteceu com você? Eu falei: não sei. Eu só sei que eu amava, mas eu amava tanto como acho que nunca mais eu vou ter essa experiência, acho que só no céu. E eu fiquei 2 dias e meio, irmãos. Com isso eu vou falar para vocês, a gente não aguentaria viver na terra com isso. Não aguentaria. É paz, amor e uma alegria tão grande que não tem explicação. Eu orei muito para o Senhor para saber se eu ia falar isso aqui ou não. E Ele está me dando liberdade. Mas para falar para vocês que é uma coisa que realmente é do outro mundo. Esse Moody, ele era um grande pregador. Eu vou encerrar com isso. E ele não cria nisso. Ele não cria nisso. Mas ele era um grande pregador. E uma noite em que ele saiu do culto, 2 senhoras vieram conversar com ele e falaram: nós temos orado muito pelo irmão. E ele ficou sentido. Porque ele se achava tão bom, tão bem, e era realmente, reconhecidamente, ele ficou ressentido e falou assim: vocês estão orando por quê? Para quê? Ele falou assim: nós estamos orando para que o irmão tenha mais poder do que o irmão tem. Aí ele ficou mais sentido ainda. Foi para casa, mas ele disse que aquelas palavras martelaram a cabeça dele. Ter mais poder do alto do que o irmão tem. E aquelas palavras martelaram, e aí ele começou a entender, à luz da palavra, o que elas queriam dizer, e aí ele começou a orar, pedindo. E por 6 meses, no final ele falava: Senhor, o Senhor me dá ou eu morro. A promessa do alto eu quero, eu preciso, Senhor. E um dia,
Moody estava na cidade de Nova York, andando numa rua, exatamente na Wall Street. O Senhor veio sobre ele. Na rua. Sabe por que eu estou falando isso? É para dizer que é soberania de Jesus. Todo salvo pode receber esse batismo. Mas é soberanamente. E é quando Deus quer. E você tem que ter esse desejo no seu coração. Moody chorava, clamava no fim. E Deus respondeu. E a coisa foi tão grande que ele orou para que Deus levantasse, que ele não aguentava. E o ministério de Moody, mundial, foi completamente diferente. Milhares de conversão. Porque esse poder vem, irmãos, para quebrantar, para falar que é Deus, para humildade, para a partir daí a convicção, a autoridade e o poder de Deus são diferentes do homem. Eles são feitos, como eu já falei para vocês, de joelhos com a toalha e a bacia na mão. Com a convicção de que realmente é de Deus, não é meu. Isso abaixa qualquer topete. E o Espírito faz isso. Mas o poder do alto é a soberania de Deus. Porque eu sei que tem um monte de perguntas que eu ia esclarecer, mas nós vamos para outra segunda-feira. Eu quero conclamar vocês a orarem, porque vocês estão recebendo informação bíblica. Deus não desce nada das doutrinas dele, desculpa a expressão, goela abaixo. É convicção do Espírito, é fé derramada por ele. E hoje nós fomos expostos a esse ensino. Faz como eu fiz, Senhor, eu não quero perder nada. Eu quero tudo que o Senhor tem para mim. E a gente vai tirar mais dúvidas. Eu já adiantei para vocês, em primeiro lugar, crer. Não tem que fazer nada. É presente. Presente você recebe. E outra coisa que eu quero adiantar. Nem todo mundo que é batizado com o Espírito tem algum daqueles dons espetaculares. E as pessoas podem não ser batizadas com o Espírito. Mas ele está à disposição. E muitos grandes homens de Deus foram batizados com o Espírito. E nunca tiveram uma manifestação como essas que nós lemos em Atos. Inclusive Moody.